Você já teve a sensação de ler alguém sem que a pessoa dissesse uma palavra? Um olhar que dura um segundo a mais, um sorriso contido, um silêncio que pesa. E de repente, algo dentro de você entende, sem precisar de explicação. É como se o corpo do outro falasse uma língua que você reconhece, mesmo sem nunca tê-la estudado. Talvez porque o comportamento humano fala antes das palavras, antes da razão, antes da intenção. O corpo é o primeiro a reagir, e quase sempre é o último a mentir. Ele entrega o que a mente tenta esconder: um desvio de olhar quando o assunto incomoda, uma mudança de tom, um gesto involuntário quando algo desperta emoção. Tudo comunica, tudo revela. Mas é aqui que surge a pergunta que desconstrói esse fascínio. Será que é mesmo possível ler comportamentos? Ou será que o que chamamos de leitura é apenas uma projeção, um espelho onde vemos refletido o que carregamos dentro? Talvez por isso entender o outro seja um desejo tão humano. Porque toda vez que tentamos decifrar alguém, na verdade estamos tentando compreender aquilo que ainda é enigma dentro de nós. Queremos entender o que sentimos, por que reagimos, por que certas pessoas nos atraem ou nos irritam tanto. E é nessa busca de entender o outro que muitas vezes revelamos, sem perceber, as partes mais inconscientes de quem somos. A verdade é que todos nós, o tempo todo, estamos tentando decifrar o outro. Mas a maioria não percebe que o primeiro passo para ler comportamentos não está no olhar, está na consciência de quem olha. Antes de ler o outro, é preciso aprender a se ler. Na psicanálise, o comportamento não é o que a pessoa faz, é o que ela repete. O inconsciente não fala em palavras, ele fala em padrões, em gestos, em silêncios, em escolhas que se repetem mesmo quando a razão diz o contrário. Cada reação, cada defesa, cada atitude fora do lugar é uma mensagem simbólica de algo que ainda não foi elaborado. O comportamento é, em essência, uma expressão emocional travestida de hábito. Um sorriso forçado pode esconder raiva. Um silêncio prolongado pode ser medo. Uma necessidade excessiva de agradar pode ser culpa. Uma fala agressiva pode ser autoproteção. Nada é aleatório. Mesmo o que parece simples tem uma origem emocional complexa. Por isso, quando alguém diz "eu sou assim", geralmente está dizendo "eu aprendi a reagir assim para me proteger de algo que doeu". O comportamento é, muitas vezes, uma armadura psíquica. Ele revela o modo como um sujeito aprendeu a lidar com o mundo, não para viver plenamente, mas para sobreviver emocionalmente. E quando você começa a olhar por esse ângulo, a leitura muda completamente. Você deixa de se perguntar por que essa pessoa é assim e passa a se perguntar o que essa reação está tentando defender. Porque ler o comportamento não é sobre julgar o que o outro faz, mas sobre compreender o que o outro teme sentir. E é aqui que entra a diferença fundamental entre observar e rotular. Observar exige presença, escuta e empatia. Rotular é uma forma disfarçada de controle, uma tentativa de simplificar o que é complexo. A leitura de comportamentos não é diagnóstico, é compreensão. É o olhar que reconhece que por trás de cada gesto há uma história emocional sendo contada, mesmo que a própria pessoa ainda não saiba o que está dizendo. Quanto mais inconsciente você está de si mesmo, mais tende a interpretar o outro com base em suas próprias feridas. Você não vê o outro como ele é, você o vê como o seu inconsciente permite. E é exatamente por isso que a leitura de comportamento, sem autoconhecimento, é uma armadilha perigosa. Você acha que está enxergando o outro, mas na verdade está descrevendo partes suas que ainda não foram reconhecidas. A raiva que você julga no outro pode ser a sua própria impaciência reprimida. A frieza que você critica pode ser o reflexo da sua dificuldade de se entregar.
A carência que te incomoda pode revelar o quanto você ainda espera ser validado. Tudo aquilo que te provoca é um espelho, e quanto mais intensa for a reação, mais fundo é o reflexo. A verdadeira leitura de comportamento começa quando você entende que o outro apenas desperta aquilo que já habita em você. Ler comportamentos, portanto, é um exercício de autorresponsabilidade. É perceber que o que você chama de análise pode ser, na verdade, projeção, e que antes de tentar compreender o outro, você precisa ter coragem de se olhar sem máscaras. Porque só quem se enxerga com honestidade é capaz de ver o outro com verdade. O corpo é a extensão da mente, e ele denuncia, sempre. Mesmo quando a boca silencia, o corpo fala. O olhar que foge, as mãos que tremem, o riso fora de hora, a fala que acelera ou se interrompe demais. Cada gesto é uma confissão involuntária do inconsciente. A linguagem não verbal é o território onde a verdade escapa, porque o corpo não sabe mentir. Ele manifesta o que a mente tenta esconder, através de microexpressões, posturas, distâncias, pausas e tensões. Na leitura de comportamentos, é preciso aprender a ouvir com os olhos, a observar o ritmo, o tom, o corpo que endurece, o suspiro que entrega. E, principalmente, entender que nenhum sinal isolado diz tudo. A leitura profunda nasce do cruzamento entre contexto, coerência e história. Porque o comportamento não surge do nada. Ele é a memória do corpo em movimento. Cada reação de hoje traz vestígios emocionais de ontem. A forma como alguém se comporta em uma situação fala menos sobre o instante e mais sobre a estrutura emocional que o sustenta. Por trás de cada gesto há uma narrativa silenciosa. Um medo, uma defesa, uma tentativa inconsciente de permanecer seguro. E é quando você começa a enxergar esses sinais com empatia, não com julgamento, que a leitura se transforma em compreensão. Freud dizia que nada é por acaso. Um esquecimento, uma palavra trocada, um tropeço na fala, ou até um gesto repetido sem perceber, tudo isso pode ser uma forma simbólica de expressão. O chamado ato falho é como uma fresta no discurso, uma pequena rachadura por onde o inconsciente se revela. É o instante em que a máscara escorrega e a verdade, mesmo que por um segundo, encontra passagem. O que escapa revela mais do que o que é dito com controle, porque o inconsciente não fala diretamente, ele insinua, desloca, disfarça. E o corpo, a fala e o comportamento se tornam o palco onde esse enredo oculto se encena. Por isso, ler comportamentos não é sobre adivinhar o outro, mas sobre perceber o humano por trás das defesas. É enxergar o conflito onde o olhar comum vê apenas atitude. Então, sim, ler comportamentos é possível, mas não como quem tenta decifrar um código secreto, mas sim como quem observa com escuta, curiosidade e presença. Porque o comportamento é apenas o idioma que o inconsciente escolheu para dizer o que a consciência ainda não consegue sustentar. Existe um risco silencioso em quem busca entender tudo. Transformar o olhar em instrumento de controle. Algumas pessoas se aproximam do estudo do comportamento humano não para compreender, mas para prever, manipular ou se proteger da dor que o vínculo pode causar. Usam o conhecimento como armadura, a análise como distância, a interpretação como escudo. Mas quando o olhar perde a empatia, ele deixa de ser leitura e se torna vigilância. O desejo de compreender o outro passa a esconder o medo de se entregar. E esse é o ponto em que o saber perde o seu propósito. Porque compreender sem sentir é apenas observar à distância. O verdadeiro leitor de comportamentos não busca decifrar, busca se conectar. Sabe que cada gesto tem uma história e que entender o outro exige vulnerabilidade. Compreender o outro é um ato de humanidade, não de poder. É aceitar que por trás de toda defesa há uma dor, e por trás de toda dor, uma tentativa legítima de existir. Toda leitura começa dentro. Antes de observar o outro,
É preciso observar o movimento que o outro desperta em você. Quando alguém fala, reage ou se cala, o que acontece aí dentro? Surge irritação, curiosidade, defesa, julgamento? Essas reações são sinais do seu próprio inconsciente se manifestando através do contato. Porque a leitura só é lúcida quando vem acompanhada de autocrítica. Você não pode interpretar o outro se não reconhece as emoções que o outro desperta em você. Sem essa consciência, o olhar se contamina, e o que você chama de leitura é, na verdade, projeção. Treinar o olhar interno é desenvolver presença. É perceber o que é do outro e o que é seu. É permitir que o contato revele, mas não invada. É enxergar sem querer consertar. E é desse espaço de consciência que nasce o olhar empático, aquele que entende sem controlar, percebe sem invadir e respeita o tempo do outro de se mostrar. Ler o comportamento humano, no fundo, é um exercício de humanidade. Quanto mais você se entende, mais você compreende o outro. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de ler pessoas. Não decifrar, mas se encontrar através delas. Ler comportamentos é possível sim, mas não é um dom reservado a poucos. É uma prática de consciência, lapidada no silêncio, na escuta e na observação. Requer presença, requer sensibilidade para perceber o que não é dito. E, acima de tudo, requer autoconhecimento, porque o olhar que compreende o outro nasce da mente que aprendeu a se compreender. Quando você aprende a se ler, as máscaras dos outros deixam de ser ameaça. Você entende que por trás da rigidez existe defesa, por trás da raiva existe medo, e por trás da indiferença, um pedido silencioso por conexão. Percebe então que ninguém é apenas o que aparenta. Somos todos tradutores imperfeitos de dores antigas, expectativas não ditas e desejos que ainda tentam se expressar. E talvez essa seja a verdadeira leitura. Ver o humano por trás do comportamento. Compreender que cada pessoa é um texto em tradução constante e que a compreensão, quando é genuína, transforma a relação em encontro. Tornar-se um leitor de comportamentos é, no fundo, tornar-se um observador da natureza humana, a começar pela sua. Porque quanto mais consciência você tem de si, mais leve se torna o seu olhar sobre o outro. E é nesse instante que a leitura se transforma em empatia e a observação em conexão.